passar a palavra ao acadêmico Ricardo Cruz para fazer as suas considerações como secretário. Ricardo. Boa noite, presidente Rubens Belfort Júnior. Boa noite também a todos os nossos estimados confrades, confreiras, ilustres convidados. A Secretaria-Geral gostaria de, nesse momento, enfatizar única e exclusivamente o convite para a nossa próxima sessão, que é uma sessão extraordinariamente importante. É a sessão de aniversário da Academia Nacional de Medicina, na próxima terça-feira, dia 30 de junho. E com um detalhe muito importante, as sessões de aniversário normalmente aconteciam às 20 horas, o seu início, mas a sessão de aniversário que nós faremos agora no dia 30 de junho, terça-feira, será no mesmo horário das 18 horas. Então, iniciaremos às 18 horas, iremos até às 20 horas, e esta é a comunicação principal da Secretaria. Nós já temos a nossa programação de julho e agosto praticamente definida e estaremos falando sobre isso no dia do aniversário. Essa é a comunicação central na noite de hoje, presidente. Muito bom. Feitas as comunicações da Secretaria, é meu papel como presidente comunicar a todos os acadêmicos que uma vaga está em aberto para a Academia Nacional de Medicina com o falecimento do acadêmico Hernani Vitorino Aboim Silva nesta semana passada. Nós fomos informados pelo presidente Pietro Novellino do seu falecimento e os confrades também foram comunicados. E meu papel agora, como presidente, é comunicar a todos, então, que a vaga evidentemente está aberta e o procedimento de preenchimento vai seguir os mesmos trâmites já aprovados pelo plenário dos acadêmicos em relação à vaga anterior. É um momento de grande tristeza para nós todos, essa comunicação, pela figura do acadêmico Aboim, que por tantos anos contribuiu para a grandeza da nossa academia, para a grandeza da nossa medicina, inclusive servindo também de um elemento extremamente valioso no relacionamento nosso com a Marinha brasileira. Comunicado, então, essa notícia infeliz, eu queria submeter a todos a questão da ata, que já circulou, para verificar se existe alguma consideração ou correção ou algum comentário sobre o seu conteúdo. Parece que não há comentário. Então, se o plenário me permitir, eu vou considerar essa ata como aprovada. Como presidente, eu queria reforçar o convite do nosso secretário-geral em relação à importância desta comemoração do aniversário da academia. Vai ser uma sessão diferente. Infelizmente, nós não teremos o congrassamento familiar e acadêmico após a sessão e, evidentemente, a tradição e o regulamento nos impede de qualquer manifestação pública ou convidar alguém para falar, além da fala do secretário, do presidente e do orador da Academia Nacional de Medicina. Nós estamos, mesmo assim, enviando uma lista grande de convidados, solicitando o eventual comparecimento. Nós vamos tentar identificar para poder pelo menos comunicar, nós vamos tentar elaborar uma mesa eletrônica de honra para as pessoas estarem presentes, mas vai ser mais uma oportunidade nova que nós vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Nós estamos também enviando amanhã para todos os acadêmicos primeiro e depois para esse número grande de pessoas, um convite, um vídeo convite da Academia Nacional de Medicina, lembrando que, além da comemoração do aniversário, nós vamos ter a divulgação dos prêmios da Academia Nacional de Medicina e a
informação também sobre os prêmios de 2021. Nós tivemos, como os acadêmicos já foram comunicados, mais de 60 prêmios, 60 trabalhos concorrendo aos prêmios, e o nível dos trabalhos é excelente. Nós vamos comunicar, então, os ganhadores nessa sessão. Lembrando que, graças a uma consulta detalhada dos nossos arquivos, nós descobrimos a ata mostrando que em 1829 a Academia Nacional de Medicina já instituiu os primeiros prêmios da medicina brasileira. Então, os prêmios que nós vamos conceder em 2020 tiveram origem em 1829. Sem dúvida, não é apenas o prêmio mais antigo, mais tradicional da medicina brasileira, mas é também aquele que nós acreditamos de maior valor. Passada, então, essa informação, eu queria fazer um comentário também sobre a excelência do nível científico das nossas reuniões. Eu fico até um pouco constrangido quando as pessoas me elogiam por isso, porque é gentileza dos acadêmicos. Todos sabem que o programa científico é elaborado por um grupo grande de pessoas e o sucesso é graças aos acadêmicos que dele participam. Mas também fazendo uma avaliação desses programas, e nós fizemos o levantamento dos pôsteres e dos cartazes das gestões anteriores, a excelência das gestões da Academia Nacional de Medicina é grande há muito tempo. O que está acontecendo agora, acredito que está sendo mais divulgada graças aos mecanismos eletrônicos, e nós estamos com uma abrangência de, às vezes, 200 pessoas assistindo às reuniões. O que nós gostaríamos de propor é a possibilidade de nós transformarmos todas essas sessões da academia no correr do ano de uma disciplina eletiva de pós-graduação, onde alunos de pós-graduação de diferentes instituições, uma vez inscritos, demonstrando frequência e assiduidade, possam, ao final, receber um diploma e crédito na diploma eletiva da pós-graduação. Para isso acontecer, eu tenho a impressão que a única coisa que falta é o respaldo de alguma instituição universitária que aceite esta ementa. E, uma vez, então, isso conseguido, alunos de outras pós-graduações poderiam, inclusive, usar esses créditos também nas suas instituições. Eu acho que essa seria uma maneira de complementar, sedimentar a importância da atividade da Academia Nacional de Medicina, e é um assunto que nós vamos inicialmente propor para a diretoria, e, uma vez aprovado, traremos para esse plenário e verificar a maneira disso se tornar realidade. Se houver algum acadêmico interessado agora em realizar suas considerações e comentários, eu passo a palavra ao acadêmico Sérgio Novis. Antes, acadêmico Sérgio Novis, eu queria lhe agradecer também pelo recebimento do livro. Ainda não o li, porque está em São Paulo, mas eu também vou estar em São Paulo a semana que vem. Muitíssimo obrigado, acadêmico. Está sem som? O acadêmico Henrique Murad também pediu a palavra, o acadêmico Walterzinho, Sérgio Novis. Sérgio? Está sem som, Sérgio. Me mande um WhatsApp me dizendo que não recebeu e rapidamente chegará às mãos dele o livro. Mas creio que 90% já recebeu o livro. Eu queria falar só duas coisas. Primeiro, a cerimônia do dia 30, só o acadêmico saberá virar de smoking, ou todos nós teremos que pôr o smoking? Ficou decidido, acadêmico Sérgio Novis, que o smoking não é necessário. Algumas pessoas teriam dificuldade e nós ficamos com a preocupação que talvez algumas pessoas em cima da hora decidam não aparecer na reunião por estarem sem smoking. Então, o que nós estamos recomendando, evidentemente, porque cada acadêmico faz o que preferir, nós estamos recomendando apenas o uso de paletó e gravata. Perfeito. A outra coisa que eu queria dar uma informação... E medalha para aqueles que puderem, medalha. Uma informação rápida, que tem muito significativo, com o magnífico simpósio que nós acabamos de assistir, é o que me dizia desde cedo meu pai, honorário da academia, me dizia: meu filho, você vai seguir carreira clínica. Então, preste atenção.
jamais dispute com o cirurgião, porque ele é imbatível. Ele tira a doença com a mão. E você vai ficar receitando xarope, gotinha, e os caras botam uma compressinha quente, que essa dor da coluna vai melhorar, e põe gelo no joelho, a senhora vai ver que a senhora vai andar melhor. Então, o acadêmico Barros Franco falou muito bem de que nós precisamos do cirurgião, ele nos ajuda na solução dos casos, mas ele é imbatível, porque ele tira a doença com a mão e joga fora. E nós ficamos naquele negócio mais lento para chegar ao final. Então, meus parabéns aos cirurgiões. Acho que eles devem operar até se sentirem em condições. Não tem negócio de idade limite. Idade limite quem colocou foi o governo. Trabalha até 70 anos. Num país como o nosso, e a realidade atual, que você pode ter um homem de 70 anos tão bem quanto um homem de 50, num país como o nosso, acho isso um desperdício. É mais um dos erros do governo federal. Devia dizer, aos 70 você, se quiser, pode se aposentar. Mas se você quiser continuar a trabalhar, nenhum problema. Porque muito médico inteiramente ativo chega aos 70 anos, larga a universidade, larga o Instituto de Previdência, mas continua no seu consultório, o que é uma incongruência. Parabéns aos cirurgiões que falaram hoje. Foi realmente magnífico o simpósio de hoje. Obrigado. Nós temos o acadêmico Henrique Murad, acadêmico Walter Zin, acadêmico Delta Madureira, acadêmico Aderbal Sabrá. Por favor, acadêmico Murad. Aliás, eu quero lhe dizer, acadêmico Henrique Murad, que a primeira coisa que o acadêmico Zé Galvão me falou quando nós fomos eleitos foi, olha, tem uns programas já preparados para o ano que vem. Eu falei, pode parar, porque a gente vai começar. Não, mas tem um que eu brigo com você se não cumprir. Era o do acadêmico Henrique Murad. Ele não precisou brigar comigo e ainda bem, foi ótimo. Muito obrigado. Eu só queria falar que faltou na nossa crônica hoje uma aula. E foi a aula do professor Milton Meyer, que não pôde vir porque está doente. Então, primeiro, apesar de não ter tido a aula do professor Milton Meyer, que ele iria falar também, e a nossa alegria por saber que ele já está em casa. Era só isso que eu queria comunicar. Muito obrigado, sem dúvida nenhuma, mas um simpósio que tem a sua coordenação junto com o acadêmico, com os outros acadêmicos que lhe acompanharam, só podia ter sido o sucesso que foi. Acadêmico Walter Zin. Sem som, Walter. Eu tinha aberto, mas fui cortado. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort Júnior, meus queridos confrades, convidados, eu gostaria inicialmente de cumprimentar de coração nosso querido acadêmico José Galvão Alves por sua exemplar dedicação às análises da Academia Nacional de Medicina. Com muita satisfação, folheei eletronicamente o último fascículo e tem duas sugestões, talvez para melhorá-los. A primeira é o seguinte, como está em formato eletrônico, eu creio que a resolução das fotos pode melhorar. A gente consegue melhorar isso eletronicamente, botando fotos mais nítidas, né? E segundo, os acadêmicos que aparecem nessas fotos, eles deviam ser apontados. E eu dou um exemplo. No centenário de Donato D'Angelo, eu consegui identificar apenas os acadêmicos Omar da Rosa Santos, Deolindo Couto e Humberto Perrota. Há outros com os quais eu falhei, pena. E a imortalidade deve ser refrescada sempre, né? E citá-los eu acho que deveria ser uma obrigação nossa. Congratulações mais uma vez, Galvão, e a toda a sua equipe por esse jornal eletrônico, os anais eletrônicos. Muito obrigado, era só. Boa noite. Acadêmico Delta Madureira. Senhor presidente, caros confrades, primeiro cumprimentar pela excelência desse simpósio de hoje. Eu tive que vê-lo participar em pedaços, porque estou fora de casa, fora do consultório,
A minha esposa está com um problema de uma hérnia de disco cervical, violentíssima dor. Agora, por exemplo, estou na sala de espera de uma fisioterapeuta, por isso estou sem gravata. Mas eu pedi a palavra, senhor presidente, para dar uma contribuição que pode ajudar. Achei uma excelente ideia, a ideia da pós-graduação da Academia Nacional de Medicina. Essa é uma ideia fantástica. Nós temos simpósios maravilhosos, todos eles podem entrar e ser realmente uma pós-graduação lato sensu da melhor qualidade. Mas a minha contribuição é que, senhor presidente, é que não é preciso mais ter uma universidade ou uma faculdade para que seja criado o curso de pós-graduação. Nós, do CBCD, nós tínhamos uma universidade que fazia parte e que nos dava apoio no nosso curso de pós-graduação, que é lato sensu, que tem 360 horas, e esse ano nós já retiramos, porque não precisamos mais. O MEC não autoriza, diz que se você pode, não precisa mais de uma universidade. Era essa contribuição, e a academia pode fazer, se quiser, mas não é necessário ter uma universidade ou uma faculdade para se criar o curso de pós-graduação. Excelente ideia, senhor presidente. Peço desculpa por estar assistindo essa reunião em pedaços. Obrigado, Academia Delta Mas. Bom, primeiro pelo mais importante, que sua esposa logo se recupere e que melhore da dor. Segundo, eu acho que eu me expressei mal. Sim, nós estamos no programa de educação à distância, caminhando no acordo da linha do seu comentário. Mas acho que, além disso, a gente pode, nessas reuniões oficiais da academia, no simpósio da quinta-feira, ter realmente uma disciplina na pós-graduação sensu estrito. Já era uma ideia do acadêmico, já era uma ideia do acadêmico Camargo, que toda última quinta-feira do mês, as atividades da sessão de cirurgia constituíssem uma ementa de um curso que duraria o ano inteiro. E aí a gente considera, por exemplo, daria 1 ou 2 créditos na pós-graduação da Unifesp, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras universidades. Seria uma coisa complementar. Perfeito. Senso estrito. Não, eu estava me referindo a lato sensu. Não, lato sensu também. Lato sensu, nós estamos já também com uma comissão formada, o acadêmico Zé Galvão, Sabrá, Maurício Yunes e Rossano, e eu, tentando desenvolver alguma coisa, nós vamos apresentar em julho. Parabéns. Excelente ideia. Muito obrigado. Obrigado. Acadêmico Sabrá. Excelentíssimo presidente, caríssimos colegas, uma tarde maravilhosa. Apenas queria fazer uma observação. O nosso secretário, como sempre, muito perspicaz e eficiente, já nos disse que temos programas para julho e agosto. Eu quero saber se já existe nesse programa a volta de recentes progressos. Sim, 2 cuidados que nós tomamos e que a gente precisa realmente não deixar de fazer, porque é tanta coisa acontecendo. Primeiro, recentes progressos, sim. O acadêmico Oswaldo Moura Brasil também, de maneira repetitiva, até já nos chamou a atenção nesse sentido, sim. E nós vamos também incorporar no programa, na medida do possível, algumas apresentações dos jovens líderes da Academia Nacional de Medicina, que tem um grupo enorme em condições também de fazer parte. Muitíssimo bem lembrado, e o acadêmico Ricardo Cruz está cuidando disso. Nós, inclusive, circulamos já sugestões de assuntos dos acadêmicos. Quer dizer, enviem sugestões de assuntos que vocês gostariam que fosse discutido aqui. Fica melhor do que a gente impor um ou outro, porque nós vamos apenas querer oftalmologia, claro. Acadêmico Zé Galvão pediu a palavra? Pedi sim. Só para pedir ao meu querido secretário-geral que inclua, possivelmente no mês de outubro, pelo menos, uma tarde na academia, para que o professor Basílio, o Jansen já está com um caso maravilhoso, que é a disseção clínico-patológica, né, que é só um pedaço da tarde, mas é fundamental que nós consigamos mantê-la. Senão o professor Novelino é capaz de me matar se eu não continuar com a sessão clínico-patológica. Agora é mais difícil ele te matar, porque ele tem que matar virtualmente. Mas o Basílio falou que dá para fazer virtualmente, e eu concordo com ele. Estou dizendo difícil ele te matar virtualmente, que a sessão dá para fazer virtualmente, é fácil. Mas ele vai me matar do coração, de tanto que eu gosto dele. Tá bom.
Muitíssimo bem lembrado de novo, claro. A gente E obrigado, viu, Walterzinho? Muito obrigado. Nós vamos ter os anais da academia totalmente reformulados a partir do próximo número. É um enorme desafio que a gente se compromete publicamente, que aí tem que cumprir. O Acadêmico Zé Galvão, com o apoio da Cláudia Campos, realmente conseguiram em tempo recorde botar em ordem os atrasos e, evidentemente, não ficou perfeito como cada um de nós gostaria que tivesse ficado. Mas as críticas foram apontadas no sentido de a gente melhorar. Eu não estou vendo mais nenhum acadêmico inscrito. Não. E eu já passei aqui e eu vi que nós temos já os nossos 2 convidados presentes. E eu queria, então, oficialmente encerrar a parte de comunicações dos acadêmicos e dizer a nossa alegria. Um minuto, presidente. Pois não, acadêmico Sérgio Noviço. É o seguinte, com a distribuição dos livros que eu fiz entre os acadêmicos, eu queria chamar a atenção que é um número razoável de acadêmicos que têm erro no endereço, já saíram dali há 1 ano, já saíram dali há 8 meses, naquele caderninho. Então, eu sugeriria, se seria possível, que, ao invés de imprimir o caderninho, que é de alguma maneira caro, colocar no site da academia o conteúdo do caderninho, o que pode rapidamente a secretaria corrigir 2 minutos depois que ocorra o número do celular ou o endereço e não acontecer esse tipo de problema. E recebi uma pergunta que me deixou muito constrangido do motoboy, que ele me disse: doutor, isso é Academia Nacional de Medicina? Eu digo, mas o livro está todo errado. De maneira que eu sugeriria isso, talvez colocar no site da academia o que seria a mesma coisa que tem no caderninho, que a atualização é imediata. Muito obrigado, acadêmico Sérgio Noviço. O ano passado eu vi por vários acadêmicos a preocupação de que as informações do caderninho não poderiam ser públicas, porque envolveria esposa, esposo e alguns telefones que acadêmicos preferiam que não fossem publicados. O que nós estamos pensando fazer seguindo mais ou menos na linha do seu comentário, é uma edição eletrônica do caderninho, que seria encaminhado exclusivamente aos acadêmicos, solicitando que fossem tomados cuidados, etc., e, ao mesmo tempo, possibilitando, claro, a correção no link automaticamente. Está sendo proposto, a ideia é que a gente tenha isso preparado, funcionando em agosto. Antes disso, nós estamos repaginando também todo o link da Academia Nacional de Medicina, que é bom, mas já está com quase 10 anos ou mais, precisa ser modernizado. E a etapa seguinte o caderninho, como a gente chama, com todas as informações acadêmicas. Tá bom? Bom, então, não havendo mais comentários, estamos com 3 minutos de antecedência. É bom a gente conseguir dominar o tempo e o tempo não nos dominar. Eu estava dizendo da nossa alegria em ter hoje aqui 2 grandes conferencistas, 2 grandes médicos e 2 autoridades na questão de Covid, mas muito mais do que Covid. E, de certa maneira, o programa terminou perfeito, porque nós vamos continuar falando da parte mais... a última parte da vida. Nós vamos falar da questão dos aspectos geriátricos, nós vamos falar dos cuidados da população mais idosa, tanto nos pacientes clinicamente examinados, quanto nos aspectos sociais e mesmo psicológicos dessa questão. E nós temos para isso o professor Dr. Alexandre Kalash e o professor Dr. João Toniolo. Nenhum dos 2 necessita de introdução. O professor Alexandre Kalash vai iniciar falando de pandemia em tempos de cólera, e eu vou solicitar
que o próprio professor Alexandre Kalash e, em seguida, o professor João Antoniolo apresentasse de maneira rápida uma parte da sua biografia, do seu trajeto, porque eu tenho certeza que dessa maneira vai ficar mais pessoal e até mesmo mais interessante. Eu quero dizer o que eu sei deles. Eu sei muita coisa deles, porque, de certa maneira, eu sou fã de ambos. O professor Alexandre Kalash, quando eu me interessei por geriatria ocular, se tornou o referencial mais importante, pelos seus trabalhos no Brasil e no exterior, pela liderança internacional, inclusive em órgãos relacionados à Organização das Nações Unidas e WHO, nesses aspectos, e mais ainda, a maneira criativa que ele consegue trazer tentativas de soluções desses aspectos, que felizmente cada vez mais nós vamos encontrar, porque felizmente cada vez mais estamos vivendo. Professor João Antoniolo, eu vou deixar para depois, porque agora então eu passaria a palavra ao professor Dr. Alexandre Kalash. Antes, no entanto, eu passo ao acadêmico Ricardo, porque talvez ele queira fazer alguma consideração também nesse aspecto. Ricardo. Ricardo está sem som? Bom, como o acadêmico Ricardo Cruz está sem som, acho que ele pode fazer os comentários depois. Professor doutor Alexandre Kalash, recém-chegado do seminário do Instituto Fernando Henrique Cardoso, onde ele acabou de ter uma participação também super brilhante. Aliás, o nosso amigo Fernando Henrique é um exemplo, né, Alexandre Kalash, de como envelhecer, como se manter bem. E graças a Deus que ele está tendo a felicidade que eu pessoalmente acho que ele merece também nessa fase da vida, inclusive contando com pessoas como você perto dele. Muito obrigado, Alexandre Kalash, por aceitar novamente o convite da Academia Nacional de Medicina, estar aqui entre nós para a gente aprender com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, presidente. É uma honra estar aqui. Se posso assim chamar, meu amigo Rubens, também meu amigo Ricardo, agradecer imensamente este convite de estar de volta à Academia Nacional. E o título que nós concordamos é a pandemia em tempos de cólera. É um pouco mesmo para provocar e para que a gente pense no Gabriel Garcia Marques, a pandemia em tempos de cólera. Eu poderia até ter dado outro título, poderia ter sido 100 anos ou dias, 100 dias de solidão, que são exatamente 100 dias hoje que nós estamos aqui confinados. Quero saudar também grandes amigos que eu estou vendo aqui, diretamente aqui, estou posicionado vendo o Sérgio Novis, com quem trabalhei lá nos tempos ainda, eu era estudante e tivemos muitas boas noites de plantão no Miguel Couto. O que me cabe fazer é um pouco um pano de fundo sobre essa questão central, que é o envelhecimento, e dentro do qual nós temos essa tempestade perfeita. Nós estamos vendo se desdobrar, de uma certa forma, perplexos por tudo que está acontecendo. Qual é esse pano de fundo? Envelhecimento é a grande conquista do século XXI. Quando eu nasci em 1945, a expectativa de vida era de 43 anos. Hoje nós estamos praticamente com 77 anos. Quando eu terminei a faculdade de medicina, em 1970, aqui no Rio, nós tínhamos 4, 5% da proporção de pessoas com mais de 60 anos. Hoje estamos com 14%. Em 2050, amanhã, daqui a 30 anos, nós vamos ter 31%. Um envelhecimento muito rápido, nós vamos chegar a 67 milhões de pessoas com mais de 60 anos em 2050, amanhã. E as nossas taxas de fecundidade estão abaixo da reposição, pelo menos há 20 anos. Cada vez menos jovens, cada vez mais pessoas idosas. Grande desafio, porque nós não temos modelos, não temos onde olhar. Os países desenvolvidos primeiro enriqueceram para depois envelhecer. Nós estamos envelhecendo em pobreza, com grande desigualdade. Tivemos conquistas. Nós temos hoje um Estatuto do Idoso. Nós temos um marco civilizatório, que é o SUS. Nós
Temos brilhantes sanitaristas, e não sei se o nosso querido Paulo Buzo está aqui também presente, eu não estou vendo todos que nos acompanham, e, no entanto, não nos foi permitido a nós da saúde pública a contribuição devida por uma série de fatores em resposta a essa pandemia. Mas antes de entrar lá, nesse aspecto específico do desafio da pandemia, eu queria também lembrar a todos os acadêmicos, todos vocês são, por serem acadêmicos, por terem sido eleitos para a academia, médicos influentes, a maioria de vocês exercendo atividades acadêmicas, e aí o desafio. Nós não estamos formando os profissionais da saúde para o século XXI. Nós estamos falhando, nós estamos, de uma forma até irresponsável, deixando que eles se formem como se fossem exercer medicina no século XX. Eles não estão aprendendo o suficiente sobre a anatomia, a fisiopatologia, a fisiologia, a farmacologia, a interação de medicamentos, a apresentação de doenças, que tudo muda à medida em que as pessoas envelhecem. Eles estão aprendendo anatomia quando você abre um atlas que tem um homem, em geral, no esplendor dos seus 25 anos, com todos os seus nervos e músculos perfeitos, e depois ele vai ter que palpar o fígado, se é que ainda se palpa o fígado, de uma mulher obesa de 88 anos. Eles vão matar pacientes na santa ignorância porque não aprenderam o suficiente sobre envelhecimento. Essa é a medicina que se impõe no século XXI. E esse é o meu apelo a vocês, usando a influência da academia e de vocês individualmente, para que se possa fazer uma mudança radical do currículo médico, do currículo, para que esses estudantes de hoje possam aprender mais, porque eles vão atravessar a sua vida profissional lidando com pacientes cada vez mais idosos e cada vez mais pacientes idosos. Vejam, eu me formei em 1970, provavelmente alguns de vocês se formaram até antes. Eu ainda estou trabalhando, são 50 anos de atividade profissional ativa. Se um jovem que se forme hoje, em 2020, trabalhe tantos anos quanto eu, chegará a 2070. No ano de 2070, nós teríamos 78 milhões de pessoas idosas, com 35% da população com mais de 60 anos. Vão ser 5 décadas em que essas pessoas vão rechaçar pacientes idosos, porque é impossível gostar daquilo que não se conhece. Quantas vezes a gente ouve, que manhã chata, esse é o nono idoso que eu atendo essa manhã. Você não pode gostar daquilo que você não aprendeu. Nós estamos falhando as gerações futuras de profissionais de saúde, não só médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, etc. Nós temos que responder ao desafio do envelhecimento da forma adequada, treinando primeiro na pré-graduação e ao longo da vida, porque vamos ter também que aprender a aprender para que a gente possa acompanhar a evolução não só tecnológica, mas também demográfica de um país que envelhece em pobreza. Nós estamos diante, e eu não tenho boas notícias, de uma tempestade perfeita. Em 2017, nós tivemos o congelamento dos gastos sociais, uma crise econômica imensa, um sucateamento do SUS. Nosso ensino público, que já era sofrível, se não de baixa qualidade, conseguiu piorar. Nós somos no ranking 48 de 50 países em termos de qualidade de educação, também em termos de competitividade, de produtividade. Quem vai cuidar dessa população que está envelhecendo e cada vez mais nós vamos ter pessoas que vão precisar de cuidados, que vão precisar de uma economia que possa realmente dar conta de tantos mais idosos que nós vamos ter. Uma sociedade muito idadista, idadismo, preconceito contra o idoso, contra a idade. Da mesma forma como há sexismo, racismo, o idadismo. E dentro desse contexto já complexo,
chegamos a 2019, em que cultura, ciência, saúde e educação foram cada vez menos valorizados. Eu não estou falando de política, eu estou falando de uma realidade que vocês todos acompanharam, que a gente vê no dia a dia. A ciência nunca foi tão desrespeitada como está sendo hoje no Brasil. O papel que os nossos brilhantes sanitaristas e instituições como Oswaldo Cruz, Butantan e outros, e departamentos acadêmicos, Brasil afora, cada vez com menos verbas, cada vez menos respeitados e chamados para contribuir e dar uma contribuição que nós já tínhamos dado historicamente, não só através de colocarmos o SUS em curso, mas também de combates à pandemia, a epidemias. Tivemos recentemente o Zika, tivemos a resposta brilhante do Brasil em relação à AIDS, mas é nesse cenário em que os nossos índices de igualdade social pioraram nos últimos 4 anos, é que nós temos esses pilares enfraquecidos da cultura, da ciência, da saúde, da educação, para chegar, então, à pandemia. A pandemia que está causando um estrago, mas é um estrago muito maior do que em países vizinhos. O Paraguai, não falo nem do Uruguai, que é a Suíça brasileira, um país pobre como o Paraguai, que consegue só ter 29 mortes, e o pavor deles é poder ter a proximidade com o Brasil. Eu não estou falando da forma como os países, liderados, aliás, por mulheres, como a Nova Zelândia, a Alemanha, a Islândia, a Finlândia, o Taiwan, outros, de matizes diferentes políticos, e todos eles respondendo de uma forma brilhante. Mas aqui do lado, o Paraguai, com toda a sua pobreza, o que será que nós estamos fazendo de errado para termos essa tempestade perfeita de 55 mil mortes? Com toda a subnotificação, de 1.200.000 casos notificados, sabendo que nós podemos ter mais de 10 milhões. Sem segmento, não se segue, não se monitora, com deficiência em testagem. Um país em que não foi a Covid que forjou as nossas mazelas, apenas as descancarou. Um país onde as pessoas têm um smartphone na mão e o pé no esgoto, porque 50% da população não tem acesso a esgoto sanitário, vocês todos sabem disso. Em que 30 milhões não têm abastecimento de água. Lavem as mãos. Não tem água, meu doutor. Com sabão, hein? Mas não tem água. Quanto mais dinheiro para comprar o sabão. Um país que, de repente, o próprio governo fica perplexo por quem descobre que tem tanta gente na informalidade, desamparados, e cada vez mais desassistidos, perdendo seus empregos. Não somos nós que estamos sofrendo os efeitos da pandemia. Nós estamos aqui no conforto de nossas casas, nos nossos condomínios, com a prateleira cheia, pedindo, muitos que vêm, ordens desencontradas desse governo, o isolamento vertical. Isso é uma jabuticaba. Vertical no sentido quê? De uma pirâmide, em que aqueles que podem ficam lá em cima, protegidos, e a base da pirâmide vai à luta para manter a tal da economia. Em que não há respeito à ciência, em que uma tal da cloroquina, de repente, é o salvador da pátria. Em que o Ministério da Saúde chega a propor uma maquiagem de dados, em que 2 médicos ministros da Saúde são afastados para se militarizar o Ministério da Saúde. Se o país vai à guerra, eu quero generais. Se o país tem uma pandemia e tem que enfrentá-la, eu quero sanitaristas, médicos. Mas é nesse contexto, dessa distopia, que me faz lembrar 1984. É como se George Orwell tivesse previsto o que poderia acontecer num país e que consegue ser o 2º em número de mortes, se aproximando dos Estados Unidos, do jeito que as coisas vão, pode passar a ser o 1º em agosto, daqui a 2, 3 meses. No livro A Peste, Alberto Camus
coloca em seu protagonista principal as palavras-chave que a gente precisa aprender e beber. Não se vence uma pandemia senão com decência. E o que nós estamos vendo é que nós conseguimos prolongar, fazer da pandemia uma pandagonia, fazer com que ela dure muito mais, tendo estragos muito piores para a economia. Países que entraram no surto simultaneamente a nós e que agora estão saindo, estão relaxando, estão podendo afrouxar, e nós ainda não chegamos ao pico da primeira onda. Que primeira onda? Já estão antevendo uma segunda? Em que nós vemos nessa cidade do Rio de Janeiro 7 hospitais de campanha sendo construídos e um funcionando. Isso não é futebol, isso não é para humilhar, isso não é um 7-1 da Alemanha contra o Brasil. Estamos falando de vidas. E estamos falando, sim, de geronticídio. Porque a mensagem é que nós, idosos, estou imaginando que a idade média nossa aqui reunidos seja em torno da minha, nós, idosos, estamos indo para a linha de sacrifício. E daí já viveu. O que importa? Eu previ, quando cheguei de Portugal, no dia 15 de março, tendo ido para lá no dia 12, na santa ingenuidade, achando que estava tudo bem. E no dia seguinte percebi que não estava bem e corri para conseguir voltar. Pois são 100 dias de solidão. E o que nós estamos vendo é que países responderam muitíssimo melhor, estão saindo porque tinham letramento científico. Porque o governo como um todo ouviu os cientistas. É isso que a academia tem que lutar, para que esse governo, independente de matizes políticos, é uma questão de ciência, de letramento científico. Como que as pessoas que mal sabem escrever, com analfabetismo completo ou funcional, vão poder entender mensagens controversas, confusas, um batendo de frente com o outro, usa máscara, tira a máscara, pendura na orelha? E nós desperdiçando os nossos cérebros, que estão aí entre vocês, representados pelos sanitaristas, membros da academia. Um país que não respeita a vida. Um país onde se consegue matar 55 mil pessoas e 70 mil que desaparecem. Ninguém desaparece, é o corpo que desaparece. São 125 mil mortes numa década, 1.250.000. Com um impacto terrível nas mesmas idosas que são suas avós ou mães. E nesse contexto, dessa tempestade perfeita, dessa distopia, nós temos ainda um aumento do feminicídio. Da Polícia do Rio de Janeiro matar 179 pessoas, preciso dizer, sua imensa maioria jovens e negros, no mês de abril. Um George Floyd que nos comove, mas um George Floyd que acontece aqui a cada 4 horas. A mensagem que vai sendo dada, e eu previ quando voltei de Portugal, é que a Covid no Brasil seria mais negra, mais desigual, mais jovem e mais feminina nas suas consequências. Mais jovem porque no Brasil se envelhece precocemente e mal. São pessoas que aos 45, 50 anos têm as tais famosas comorbidades que não se espera antes dos 80, quando nós vivemos como nós médicos, vocês todos acadêmicos vivem. Envelhece-se mal. Por isso a Covid está tendo essa cara mais jovem do que em qualquer outro país. Nós temos 30% ou mais em alguns pontos do país de pessoas que estão morrendo antes de ter os 60 anos. Mais desigual porque cada vez mais são nas periferias e a subnotificação é notória. Pessoas que estão sendo enterradas sem um diagnóstico, sem um atestado de óbito, morrendo em casa sem que a gente saiba, apenas acompanhando e vendo que a síndrome aguda respiratória está aumentando. O que será? Mais jovem, mais negra, mais desigual e as consequências mais femininas.
Porque entre o trabalho, aqueles que têm um trabalho formal, as mulheres estão super representadas, estão perdendo seus empregos. São elas que estão aflitas, cuidando dos filhos, cuidando do pai, da mãe, que talvez de uma avó, de um avô com Covid dentro de casa. E a resposta é e daí? O que importa, já viveram, é o destino. Isso se chama geronticídio. Não dar o valor às nossas vidas como pessoas idosas que nós merecemos e temos que exigir. É até curioso, porque os países, eu já disse, que melhor responderam à Covid, têm um aspecto de gênero importante. Países liderados por mulheres, que quando não sabem a resposta, estou generalizando, vão perguntar a alguém que o saiba, que eles possam aconselhar, sem a arrogância que muitas vezes nos caracteriza a nós homens. Nova Zelândia, Alemanha, Taiwan, Finlândia, Noruega, Islândia, Portugal, onde uma mulher ministra da Saúde liderou a saída da crise que eu acompanhei de início, no dia 1 da quarentena lá. Mas, meus caros, não há nunca uma crise em que não haja uma oportunidade. Vocês todos sabem que em chinês as palavras crise e oportunidade são as mesmas. Eles não veem só a crise, eles veem a oportunidade. Não fossem os horrores da Segunda Guerra Mundial, não ter havido consenso político para se criar o Sistema Nacional de Saúde britânico em 1948. Eu sei do que eu estou dizendo, porque lá vivi por muitos anos, 20 anos da minha vida acadêmica foi na Inglaterra, entre Oxford e Londres. Eu sei porque vi que era o exemplo que iluminava nos anos todos, mais de 13, que passei na Organização Mundial da Saúde como diretor do Departamento de Saúde e Envelhecimento, e vi a importância que aquela oportunidade criada pela crise que foi a Segunda Guerra Mundial e que termina em 1988, criando o nosso SUS. Nós temos que encarar o amanhã de uma forma diferente, como estamos encarando e olhando para o passado. Eu ouço muita gente pensando e dizendo, eu quero voltar ao normal. Não há como voltar a esse normal. O normal era parte do problema. Aquele mantra do Facebook que invadiu a nossa cultura ocidental, move fast and break things. Não, nós vamos ter que aprender a nos mover com mais calma, com mais cuidado, consertando as coisas à nossa volta. E aí, nós, os idosos, vamos ter um papel fundamental. Enquanto diretor da Organização Mundial da Saúde, do Departamento de Envelhecimento e Saúde, eu fiz, em 2006, 16 estudos comissionados em países tão diferentes como eram a Suécia, com tempestades de neve, a seca em Moçambique, a guerra no Líbano, terremotos na Turquia, no Paquistão, tsunamis, todo tipo de emergência, de crise, de países muito desenvolvidos como o Japão, aquele terremoto terrível. E em todos eles, as pessoas idosas eram entre as mais vulneráveis, as mais frágeis, junto às crianças. Mas passada a crise, essas pessoas eram aquelas que abraçavam, acolhiam e podiam ver a luz no final do túnel. Nós vamos, sim, reconstruir. E o nosso papel como pessoas mais idosas será fundamental na reconstrução de um mundo e uma sociedade mais solidária. E, para isso, nós vamos ter que, desde já, focar a nossa atenção. Jamais deixar com que algo seja feito para nós, idosos, sem nós. Que não se olhe o idoso como sempre o outro, nada a ver comigo. Que nós, homens, passemos a abraçar a cultura do cuidado. Porque, em geral, nós conjugamos o verbo cuidar daquela forma. Tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, eu não tenho nada a ver com isso.
Eu estou cansado de ver pessoas mais idosas sendo entrevistadas, pneumologistas, infectologistas, economistas, psicólogos, o tempo todo. Pessoas com mais de 60, 70 anos, que têm muito a contribuir e devidamente estão sendo entrevistadas, mas eles não se colocam como idosos. É esse esforço que nós temos de colocar de uma forma bem patente, bem gráfica, de que os idosos contam e nós, idosos mais influentes, temos que fazer com que esses nossos direitos de participarmos e termos nossas vidas protegidas sejam obedecidos. Muito grato. Muito obrigado, o grande Kalash. Alexandre Kalash é um paradigma e, como você colocou muito bem, parece que o Garcia Marques está sendo chamado de livro a livro, né? É os 100 dias em vez dos 100 anos de solidão, é o desamor em tempos de cólera em vez de amor em tempos de cólera. Agora, o livro que, infelizmente, não precisa mudar o título, é Crônica da Morte Anunciada. Porque a Crônica da Morte Anunciada está sendo, né, vivida em cada página. Quando as coisas acontecem, parece que ninguém sabia que já estava tudo programado para acontecer. Nós vamos deixar os debates e as perguntas, então, para o final. E eu vou passar a palavra agora ao nosso próximo conferencista, professor Dr. João Toniolo, professor da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, um grande geriatra clínico e, ao mesmo tempo, ele tem uma característica que eu acho muito importante, que é o empreendedorismo. E, graças a essa capacidade empreendedora que ele tem, ele cuida também de uma série de ambientes geriátricos residenciais para idosos. E ele, então, está lidando, ao mesmo tempo, com a questão do Covid em pacientes geriátricos domiciliados em próprias casas e nesses lares para idosos. O João Toniolo é uma família de geriatras em São Paulo e é com grande alegria que agora eu passo a palavra a ele. Toniolo. Obrigado, professor presidente. Prazer estar aqui com os acadêmicos, com o amigo Kalash. Já de algumas décadas, onde a gente não tinha entrado na terceira idade ainda, estava longe dela. Vi aqui também, muito admiro o professor Sender, que tivemos muito contato na época de Escola Paulista de Medicina. Eu posso compartilhar uma tela aqui, só para a gente ilustrar um pouquinho. Vocês só me confirmem, por favor, se compartilhou a tela. Sim, falta só colocar no módulo de apresentação. Isso, acho que ela entrou agora. Claro que a ideia não é uma aula, mas ilustrando acho que vai ajudar bastante a gente. E primeiro vem aquela pergunta, né? Bom, eu consigo entender o que a gente tem a ver, nós aí acima de 60 anos, com a questão do Covid dentro de casa. Mas o que a gente tem a ver com o Covid, né, com a doença Covid, dentro de residenciais para idosos, ou casas de repouso, ou instituições de longa permanência para idosos, que é o nome oficial que a gente acaba adotando no Brasil. E eu vou tentar mostrar que a gente tem muito a ver, e a Covid, a comunidade, e nós, idosos e não idosos, temos realmente um problema não resolvido com isso, e dependemos, inclusive, desses centros, que eles estejam bem controlados, para que dentro da comunidade a gente tenha menos problemas em termos do comprometimento da saúde. Primeira coisa são as intercorrências não Covid no período Covid. João, o que é isso? Desde o começo foi falado, e a gente está vendo isso demais agora, que as pessoas ficaram absolutamente assustadas com a questão Covid, consequentemente ficaram corretamente dentro da sua casa, mas pararam também de fazer os seus controles de doenças, suas doenças crônicas, sua comorbidade em relação a diabetes, hipertensão, correndo riscos aí em relação à questão de quedas por causa de osteoporose ou AVC por problema circulatório, com medo de ir ao atendimento médico, com medo da Covid, mas esquecendo que junto com o aparecimento da Covid, a gente em casa, essas coisas também acabam progredindo. Então, nós passamos a ter aí, né, algumas coisas
clássicas, quer dizer, todo mundo, a maior parte parou de fazer exercício, todo mundo começou a perder músculo, a gente perde muito músculo com a idade aqui na faixa etária de 60 ou mais, chegando nos 80 anos, com um percentual de perda enorme, que a gente consegue até dar uma olhadinha ilustrando aqui, né, como se fosse uma coxa, o que acontece dos 30 aos 80 anos. A hora que a gente junta isso com a questão da osteoporose, invariavelmente a gente acaba potencializando, então aumenta-se o número de quedas, o número de fraturas, o número de internações não indesejadas. Então, não desejadas. Então, o que a gente fez? Não correu o risco da Covid por meio real, né, do que possa acontecer no hospital ou no pronto-socorro, isso é fato, mas, ao mesmo tempo, passado 3 meses agora, nós que mexemos na prática, bastante com a parte de geriatria, estamos vendo muitas e muitas complicações do tipo de descompensação de doenças pré-existentes e as pessoas sendo internadas ou tendo sequelas, ou mesmo vindo a morrer por problemas não Covid e medo, sabemos real da própria Covid. Isso é muito interessante, é um gráfico bem conhecido, ele pode servir aqui para a gente, o Kalash conhece um pouquinho dele, mas é uma coisa muito interessante, né, que acaba acontecendo quando nós vemos aqui o que acaba acontecendo com todos nós com relação à idade. A gente sai daqui, vem com uma funcionalidade adequada, quando chega na faixa etária de 40, 50, começa a perder normalmente isso, e o indesejável da vida é que a gente perca isso com doença. E aparece, né, uma perda patológica aqui como o diabetes, que mal controlado pode fazer com que a gente tenha aqui um AVC e efetivamente o equilíbrio, a qualidade de vida, a autonomia da pessoa acaba indo embora. Sem dúvida nenhuma, você tem agora também fatores catastróficos. A queda é um fator catastrófico e a Covid é um fator catastrófico. Tá? Mas a gente não pode só pensar em evitar isso daqui e largar esse problema, porque senão é o que nós estamos colhendo. Nos domicílios de São Paulo até maio, tá? A mortalidade em domicílio já superou toda a mortalidade dentro de casa, não Covid, do que 2019 inteiro. A incidência, né, de mortalidade da morte súbita nos Estados Unidos, ela aumentou 8 vezes com o período Covid. Por quê? As pessoas têm medo de ir no hospital e, pior ainda, quer dizer, quando tem essa necessidade de ir para um hospital, nem o conseguiam porque não tinham ambulância retardando o seu socorro. Então, a gente sabe que o problema da Covid ele é real, mas a gente tem que ter, dentro da questão do envelhecimento, esse balanço de entender que não é só a Covid que mata a pessoa de idade, mas os problemas que ela carrega e, principalmente, nós temos que levar em consideração uma grande preocupação agora, muito pouco falado, que é o que não aconteceu nos países do hemisfério norte, Estados Unidos, os países da Europa, porque eles começaram com a Covid. A gente tem que entender que esses vírus pandêmicos, eles são vírus que são retilíneos, eles não entendem o que é sazonalidade. E lá tudo aconteceu no começo de março, fim de fevereiro, quando estava acabando o inverno. Então, eles não tiveram este cruzamento das doenças respiratórias normais do inverno com a própria Covid. Só para você ter uma ideia, né, o pessoal chama de H1N1, mas o influenza H1N1, do dia 1º de janeiro ao dia 15 de fevereiro, nos Estados Unidos, morreram 2.100 pessoas com H1N1 e 30 pessoas com Covid. Todo mundo ouviu falar desse problema maior, isso saía nas manchetes, jornais, etc., em relação a Manaus, né, principalmente no Amazonas, mas a gente tem que saber que, até pela questão paralela, a questão das infecções respiratórias por influenza, né, por a gripe, H1N1, elas começaram em fevereiro. Nós já tínhamos mais de 60 mortos em Manaus. Então, eles começaram a cruzar exatamente o inverno, entre aspas, né, proporcional do período lá de latitude, e a Covid veio em cima disso. Conversando com colegas de lá, eles falaram: João, a gente não sabe se a síndrome respiratória aguda que a gente está internando, intubando, é uma influenza ou é... Então, nós estamos entrando numa fase muito perigosa e a gente entende que, óbvio, tem que existir essa abertura por questões sociais, econômicas, né, de saúde mental, mas nós estamos abrindo no pior período. Nós estamos tendo que abrir no período que a gente está entrando no inverno. Nós estamos aqui com pessoas de todo o Brasil. São Paulo, por exemplo, ainda não esfriou, mas a gente já começa a ver Curitiba e Porto Alegre
E Curitiba veio quase que nem a Nova Zelândia durante um período aí, com uma incidência baixíssima de Covid. E, efetivamente, agora a coisa ali complicou. Então, não preciso nem dizer o que o Kalash já, de forma excepcional, colocou para a gente, que, assim, as notícias, infelizmente, elas não são muito boas. Talvez seja, não é mote dessa apresentação, em relação à questão de vacina, que eu acho que a gente vai ter isso aí até o final do ano, pode ser motivo até das perguntas depois. Então, assim, Covid em casa é problema, Covid no período que nós vamos entrar agora é problema, e Covid com o inverno é uma coisa que a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer. Então, temos que tomar cuidado. Mas em casa a gente entende, né? Mas daí vem a pergunta, mas o que eu tenho a ver com residenciais para idosos, ou o nome casas de repouso, ou oficial, o nome instituições de longa permanência? A resposta é muito. Bom, nós estamos falando isso porque você é geriatra, interessado na área, realmente eu sou. A gente teve a oportunidade na Escola Paulista de trabalhar com a parte ambulatorial, com a parte hospitalar, com a parte de cuidados domiciliares, né, que foi criado lá dentro da disciplina, mas muito pouco em relação às instituições de longa permanência. Por quê? Todo mundo que vai lembrar lá para trás, década de 80, isso era absolutamente não comentado e não falado. Eu lembro que no Congresso de Geriatria, uma jornada em Campinas, eu tentei colocar, né, uma aula, uma exposição sobre a instituição de longa permanência. Não deixaram porque quase, entre aspas, era pecado falar disso. O que retardou demais os cuidados de pessoas especializadas, e de 80 para cá pode ter certeza que qualquer um de nós, dos quadros aqui que nos apresentamos agora da forma virtual, temos ou tivemos pessoas que ficaram em residenciais para idosos. E existe uma boa chance de termos mais pessoas, porque efetivamente os núcleos familiares são menores e tudo aquilo que a gente já conhece. Então isso ficou muito abandonado durante todo esse período, e quando eu falo todo esse período, até muito pouco, diferente do que nós vemos nos países lá fora, e aí vem realmente um dado que nos surpreendeu demais, e a gente vai apresentar um pouquinho mais à frente do que aconteceram nesses países europeus. A gente está falando que de tudo que aconteceu de ruim em relação à Covid, não precisamos nem comentar, disso daí saiu pelo menos um grupo de pessoas de todos os estados do Brasil, todos voluntários, ou da área de geriatria, né, a parte médica, ou gerontologia, fisioterapia, nutricionistas, arquitetos, Ministério Público, tá, envolvido, trabalhando em conjunto para se conseguir, primeiro, entender o que são essas instituições, segundo, o que a gente pode fazer para ajudá-las. E aí saiu essa Frente Nacional de Fortalecimento, do qual até um pouco desse material que a gente vai apresentar tem a ver com a frente. Então, é uma coisa que, infelizmente pelo acontecido, e felizmente pela oportunidade, ela vai continuar. Porque hoje nós temos, primeiro, um mapeamento do que está acontecendo em relação... O número de instituições públicas nossa é mínimo. A maior parte é filantrópica e nós temos algumas privilegiadas que são particulares. Então, temos pessoas estudando aqui toda a parte de contato com familiares, toda a parte dos cuidados integrais, as questões de ida e volta para o hospital, mesmo com a questão de letalidade, as circunstâncias do que acontece lá dentro. Desculpe. A parte de prevenção, óbvio que a gente, todo mundo, é o que nós queremos ter, mas não tem dúvida, todas as instituições vão ter casos de Covid. Esse dado é muito importante. Kalash falou, e olha, esse dado, quando eu vi desde o começo de maio, e ele nos surpreendeu, eu não sei se dá para os senhores verem, mas aqui nós vamos tentar assinalar. Vamos pegar um país como a França, e dos 24 mil casos de mortes que eles tiveram lá, 12 mil são dentro de instituições de longa permanência, das 7 mil instituições que eles têm lá. 50%. Quer dizer, eles conseguiram até controlar e voltar com a questão da comunidade, mas não conseguiram controlar isso dentro das instituições. Então, se existe, nós aí, acima de 60 anos e cada vez mais perdidos em relação às questões de prevenção que a gente tem no nosso país, imagina quem está lá dentro. Ah, mas são poucos, João. Não, nós devemos ter cerca de 7 mil instituições de longa permanência no Brasil. Não tínhamos esse número, com a colaboração de todos, agora a gente está tendo, chegando aí um número de quase 200 mil
idosos internados, alguns não idosos por outras questões. Quando a gente olha para o Canadá, que teve um número de mortes, a gente não pode falar nada em pequeno, né, mas menor em relação ao resto, de 3.500, 62% foram dentro de instituições de longa permanência. Aí a gente vai para a Alemanha, onde teoricamente tudo deu um pouco mais certo, mas 36% das pessoas que morreram foram dentro de instituições de longa permanência. E quando a gente vai fazer uma comparação, nós fizemos com um grupo francês agora, de pessoas acima de 65 anos, e olhando para essas pessoas na comunidade na França, dentro de instituições, a mortalidade é 19 vezes maior para a mesma faixa etária. Nossa, João, que pena. Realmente, ninguém quer ir para uma instituição de longa permanência, mas a gente sabe que isso não é uma coisa de própria escolha. Mas o que isso tem a ver com a gente? Muito, infelizmente, países como a Espanha, a gente teve contato a semana passada, que já, entre aspas, tiveram a sua abertura, perceberam agora que o que não foi controlado foi dentro dos 6.000 residenciais e instituições que eles têm. E as pessoas esquecem que dentro desses residenciais você tem funcionários, colaboradores, que não têm o mesmo preparo de indivíduos que estão dentro de uma UTI. A gente sabe que profissionais de UTI têm chance de contaminação menor, às vezes, do que um indivíduo da enfermaria, porque ele está mais preparado para aquilo. Ele tem mais equipamento, porque ele está dentro de uma UTI. Nessas instituições, eu não vou nem falar das privadas, das públicas, o que pode acontecer com a falta de EPIs, porque não dá nem para descrever. Mas em números grosseiros aqui, São Paulo tem praticamente 1/3 das instituições do Estado do Brasil. Temos os números agora bons, Minas Gerais 900, do Sudeste, Espírito Santo 90, Rio 454, uma ótima participação do Ministério Público ali. Mas nós temos esses funcionários vão e voltam, esses funcionários pegam condução, esses funcionários, eles têm parentes em casa, normalmente parentes idosos. Se a gente for olhar isso no Estado, acaba mobilizando cerca de 200.000 pessoas em que se esqueceu que esses focos, né, como a gente está vendo agora no Brasil, tem até uma reportagem grande agora numa emissora de TV, que esses focos não estão matando só os idosos que tem ali. Nós temos no Brasil hoje, ainda não esse dado, mas nós temos instituições de longa permanência boas que tratam 100% de indivíduos com Covid. Algumas iniciativas público-privadas, os municípios estão se movimentando, esse grupo está se movimentando, até rede bancária ajudando, laboratorial, está começando a ter um movimento que eu espero que seja não para frente, mas para sempre, de assistir esse grupo também. Só que isso está influenciando, porque aquela pessoa que está dentro da instituição, sendo contaminada, com pouca proteção e volta para casa, ela mora junto com funcionários que trabalham com a gente. E a gente está ouvindo muito, que a coisa veio para o núcleo financeiro melhor, infelizmente agora num núcleo financeiro não com tantos recursos, mas isso é assim no nosso país. Então nós estamos efetivamente num risco de entrar no inverno, de um controle não adequado, destes focos, pouquíssimos exames e efetivamente essas pessoas sem orientação para controle. Com base nisso, indo mais uma parte final, e com base no que foi feito com a tuberculose na década de 50, onde nós tínhamos lá os pavilhões, todos os médicos, e nós, até os mais antigos, esperam mais esse contato, existia uma classificação para tirar idosos com chance de contaminação, com outros com menos chance, e depois um trabalho que foi realizado na Unifesp também com o Zoster em 2005, foi montado, né, pelo nosso grupo, o que nós chamamos desse modelo C. O que é isso? Vou explicar de forma rápida, porque o objetivo é só entender. É assumindo, vai se ter prevenção? Vai. A gente olhou para diversos países para tentar ver o que estava se fazendo ali para se mitigar a coisa e acabava caindo naquilo, né? Óbvio e importante, estava-se a mão, a luva, a EPI, contato. Então foi criado isso. Esse é um modelo que ficou bem interessante, já está sendo aplicado há um período e, graças a Deus, com a colaboração das pessoas... Ah, não, mas é um modelo moderníssimo para ser aplicado na instituição. Não. Nós desenhamos com o grupo isso para ser feito na instituição sem recurso nenhum. Aquela da recurso zero, que vai pôr cartolina na parede, 2 cartolinas,
para tentar ajudar. Vou falar rapidamente o que é isso. Tem uma classificação que a gente chama de C0, que você não tem. O indivíduo tem nada. Qualquer instituição de longa permanência de dezembro não está no inverno, não tem quadro respiratório, todo mundo classificado como isso. Um C+, e eu não estou falando de exames só podem ajudar aqui, mas não tem. Mas aquele indivíduo que tem a característica de um quadro gripal, respiratório, que teve contato com algum residente, o cuidador que teve quadro confirmado, ele ganha, entre aspas, essa característica, essa classificação de um C+. Temos no quarto com ele, gente sem sintoma, 2 ou 3, e esse era o grande erro que aconteceu durante esses 2, 3 meses, que são aqueles indivíduos que não têm a doença, mas são contactantes. O que se fazia? Pega o indivíduo doente, leva para outro lugar e deixa o contactante, 2 ou 3 ou 1, dependendo da instituição do porte. Este indivíduo, você tem o lençol contaminado, os fômitos contaminados, o copo contaminado, se tiver banheiro naquilo, aquilo está contaminado e você deixa ele exposto. E isso aconteceu em vários países, que acabou disseminando muito dentro das instituições. Temos uma classificaçãozinha chamada C-, que é aquele indivíduo que todo mundo conhece, um resfriado, alguma coisa que pode até errar, porque os quadros são atípicos, mas que não tem uma característica que você pode achar de Covid. E aí uma classificação dos recuperados. Claro que eu não coloquei aqui, mas existe para isso, que seria um dos cartazes, né? E para isso foi criado, está sendo distribuído, e agora por todos os estados, na verdade, por todas as regiões e os seus respectivos estados, com forma de impressão, com ajuda no pessoal muito legal, todo voluntário da parte de marketing, para você ter ali, tá, a apresentação de um algoritmo muito rapidinho, tá, que fique grudado num lugar menos sofisticado aqui, impresso numa parede ou numa lousa, ou num computador, se for mais sofisticado, e onde nós elaboramos ali um sistema como o Kanban. Kanban, várias pessoas que mexem com infectologia, ou mesmo nas empresas, conhecem, mas é uma palavra de origem japonesa que ela tem, por meio das cores, uma forma de você mapear o que está acontecendo dentro da empresa, ou dentro de um hospital, ou um setor de emergência, motivo até de tese de um colega nosso. Então, vamos entender de forma rápida isso. Temos 3 formas de apresentação. Imagina uma instituição longa permanência, vamos imaginar um andar de 10 quartos, com 25 pessoas, onde a gente vai ter aqui um quarto 1, quarto 2, 3, 4, aí vai, e olhamos aqui que temos que ter um quarto que a gente vai chamar de observação. Não, João, mas as instituições estão lotadas. Infelizmente, elas não estão lotadas pelas perdas. Então, praticamente, nós vimos em 95% das instituições, nós temos 1, 2, 3 ou 4 quartos vagos, que é uma condição para isso funcionar. Entramos no dia 1º e temos a classificação. Classificação essa que nós vamos ver para frente, que o funcionário, aquele lá que está no dia a dia, que vai dar o banho, o auxiliar, o técnico de enfermagem, vai ter ali o que a gente chama de uma cola no bolso, para olhar e falar, olha, eu conheço a dona Maria, se ela não está comendo e ela está com essa tosse, não é o normal dela, para ela avisar um gestor, ou se for mais sofisticado, uma enfermeira ou um médico, ela fala, tem alguma coisa de errado. Viemos bem até o dia 5 de junho, no dia 5, nesse quarto 4 aqui, a senhora Ana apresentou um quadro muito suspeito, o auxiliar olhou, a enfermeira falou, isso daqui é um C+, eu tenho uma suspeita forte. Automaticamente eu pego a senhora G, grita aqui e levo ela para o quarto de observação. E, óbvio, vamos atrás de exame para tentar saber se isso é um quadro de Covid ou não. Nessa instituição, e também vai ser uma forma de pressão para a gente conseguimos aqui fazer um PCR. Esse RT-PCR veio negativo. Que bom, pegamos de volta a senhora Glita aqui, colocamos ela no leito de novo. E aí vai, de uma forma que a gente consiga ter, além da questão da ala, nós temos uma visão panorâmica daquela instituição, para tirar até uma foto do celular e chegar lá para a minha vigilância sanitária ou para o Ministério Público, assim, preciso de ajuda. Tá? Porque enquanto está acontecendo dentro das instituições e você não tem aquilo documentado, a foto, aquilo vai rodando e as coisas vão acontecendo. Se você estiver dando certo, você vai mitigar isso. A gente tem visto que realmente tem minimizado os quadros dentro da instituição. E também, quando começa a aparecer muito com esta fotografia aqui, você tem uma força de pressão para falar, eu preciso de EP, eu preciso de funcionário,
eu preciso de ajuda, o município me ajuda e, inclusive, seja privado ou seja público, você consiga sinalizar que este foco, que nós já mostramos que interfere na comunidade, precisa ser bem cuidado. A gente vai ver aqui embaixo o segundo quarto, que é o de isolamento. Aqui a gente vai passar de forma bem rápida. Mas como é que isso é feito do ponto de vista prático? Tá? Aquela bolinha que todo mundo conhece, né, que são etiquetas de controle. Descobri que isso não tem um nome próprio. Mas onde você não pode estigmatizar uma pessoa de colocar ali um colar nela, falar tenho Covid dentro de uma instituição. Mas você pode sinalizar na porta, porque você tirou o indivíduo que era o controle, deixou o indivíduo doente, para não chamar tanto a atenção dos outros idosos, para não estigmatizar, mas chamar a atenção de qualquer profissional. O nutricionista vai olhar para aquilo e vai falar que não é para eu entrar, eu não preciso entrar, eu sou nutricionista. O fisioterapeuta, que se estiver lá, ele vai olhar e falar assim, eu vou entrar, mas eu tenho que tomar os meus cuidados. O nutricionista vai ter uma bandeja sinalizada para aquele quarto, o estetoscópio, a prancheta. Tá? Uma forma de você conseguir, de uma certa mapear dentro da instituição, tendo essa sinalização, por exemplo, no posto de enfermagem, para todo mundo ter essa visão espacial e não cometer os erros. Entra, sai, troca o material, vira, etc. O sistema foi aquele que foi utilizado de uma certa forma aí em alguns lugares há 50 anos. Esse material ele foi feito todo aqui, onde a pessoa pode clicar nesses links e imprimir isso daí para colocar naquela instituição que não tem a menor condição financeira. Ele pode usar um lápis de cor, ele pode usar uma canetinha, e o que a gente tem visto e ficado muito feliz é que as pessoas mais envolvidas são os auxiliares e são os atendentes, são aquelas pessoas do front mesmo, que são as expostas. E vem daí também uma forma também de se proteger. Só que a cola, né? Dentro dessa cola tem isso daqui, que eles andam com isso no bolso, e ainda alguma cola de sinais que tem que observar, mas para saber com quem está sendo lidado. Não vamos entrar no mérito, mas passando rapidamente por isso, aquela salinha que eu mostrei embaixo, né? Que não é a de observação, que você pega o comunicante quando já aconteceu. Mas o problema que está acontecendo hoje é o seguinte, o paciente foi para o hospital e a instituição não aceita. Mas não vou aceitar, não sei se ele tem Covid. Como é que eu vou mobilizar tudo isso? Que tem indivíduo que vai para o hospital porque fraturou o fêmur, não tem de hospital, que saiu da instituição porque teve uma infecção de urina. Então, existe todo um esquema também de, nos 4 cenários, como é que se comportar com a pessoa que vem do domicílio, que é aquele quadro que, no máximo, é um indivíduo que você vai julgar um contactante, pessoa transferida de outro residencial. Bom, se eu estou tendo muita coisa em outra instituição de longa permanência, esse indivíduo vai merecer provavelmente uma quarentena naquele quarto antes dele entrar às áreas comuns. E isso tem acontecido. Tem pessoa que vai para o hospital tratar da fratura do fêmur de uma instituição de longa permanência e precisa voltar. Alguns não estão aceitando. Então, tem toda uma regra, de uma certa forma, para você poder aceitar, fazer a quarentena para depois entrar. Ou aquela pessoa que teve Covid e conseguiu sair da Covid. E alguns critérios para ser. Então, com isso, as próprias instituições de longa permanência, de uma certa forma, conseguem, diante da realidade de que vão ter casos, mitigar a circulação, de uma certa forma, minimizar o risco em relação aos seus colaboradores e, obviamente, não deixar esses focos, no período pior agora de inverno, onde a gente tem muito quadro de síndrome respiratória aguda dentro de ILPIs, né, o nome abreviado que a gente utiliza, podendo levar para a comunidade e piorando esses quadros, como todos vão ver, isso realmente está acontecendo na Espanha, que está sendo mapeado. A questão é complicada, né? Aqui é só para a gente entender que onde se cuida do idoso hoje, preferencialmente sempre na residência. Infelizmente, nós vínhamos numa fase onde vinha um processo de organização dessas instituições. Antes era tudo jogado, acumulado. Agora a gente já estava conseguindo alguma coisa como existe fora, quer dizer, lugares um pouco mais específicos para aqueles dependentes, lugares um pouco mais específicos para aqueles lúcidos, primeiro na iniciativa privada, lugares para aqueles deshospitalizados. Mas nós vamos sair muito mal disso. Se a pandemia foi encerrada hoje, em relação às questões, nós vamos arrastar isso dentro de instituições de longa permanência, pelo menos até o final do ano. Então, a gente tem que ter essa visão e essa responsabilidade social de tentar ajudar
claro que pelo que acontece lá dentro, mas aquele foco que também está trazendo para fora. Obrigado, professor Rubens. Era isso que a gente tinha que colocar. Estamos à disposição para discutir algumas eventuais dúvidas, que tem que ser muitas, né? Muito obrigado, professor Toniolo, pela excelente apresentação. Pode tirar agora a tua tela, por favor. E nós vamos passar, então, aos debates, perguntas. Evidentemente que é um assunto extremamente complexo e, de certa maneira, as duas apresentações se complementam, porque nós verificamos a necessidade de mais informação, a necessidade de sistemas mais adequados de formação médica dos profissionais de saúde para essa realidade. Constatamos que, infelizmente, nós estamos muito aquém do necessário para tentar corresponder às expectativas e necessidades da sociedade. E, na segunda parte, verificamos também a complexidade no tratamento das pessoas que terminam, por diferentes razões, passando o final da sua vida em domicílios especiais, lares, e qualquer que seja o termo que se use para esse tipo de ambiente. Fica evidente que nós precisaríamos de muito mais tempo para se organizar para essas necessidades. Nós estamos muito atrasados e, evidentemente, além da falta de recursos humanos, também vai existir uma enorme falta de recursos financeiros. Quer dizer, a sociedade tem que optar como fazer para dar às pessoas mais idosas um mínimo de satisfação das suas necessidades, né? Sem dúvida, não sei, o Kalash deve conhecer, o Toniolo também, tem um livrinho americano, chama 2030, que seria a vida no ano de 2030 nos Estados Unidos. É uma ficção interessante, um livro leve, fininho, fácil de ler, mas ele mostra mais ou menos isso, a evolução dentro da sociedade moderna desse contingente cada vez mais numeroso de pessoas idosas e muito idosas, que seja qual o termo que se usa. A palavra está aberta. Se alguém quiser fazer uso da palavra, por favor, faça algum sinal ou levante a mão. Acadêmico Marcelo Barcinski, por favor. Você está sem som, Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Eu queria parabenizar apresentadores pela excelência das palestras aqui ministradas. Eu tenho uma pergunta, eu acho que ela pode ser melhor respondida pelo Toniolo, mas, enfim, de qualquer maneira é para os dois. É o seguinte, essa organização toda que você coloca aqui depende de dois fenômenos que não são muito bem conhecidos, eu imagino, né? Qual é a possibilidade de contaminação por superfícies e pelas diferentes superfícies, lençóis versus corrimão versus, enfim, vestuário, que são informações que a mim me parecem contraditórias. A gente acha na literatura informações muito pouco precisas em relação a isso. E o segundo aspecto é o do que a sorologia positiva pós-convalescença de fato significa, né? Ela está sendo interpretada como significando imunoproteção, o que absolutamente não é verdade. Quer dizer, pode até ser, mas não está de maneira nenhuma confirmado que assim seja. Eu gostaria de ouvir vocês sobre esses dois aspectos. Obrigado. Toniolo, Kalash, fique à vontade. Toniolo quer responder? Olá, Toniolo. Toniolo, está me ouvindo? Acho que o Toniolo está sem som. Então, deixa eu aproveitar para fazer alguma observação. Marcelo. Estão ouvindo, não? Porque realmente esse é o problema que nós estamos deparando. É um vírus traiçoeiro.
sinistro. Ele está sempre pegando a gente de surpresa. Nós ainda estamos tentando aprender, do ponto de vista de infectologia, de resposta imunológica, ainda estamos tateando. E é por isso que o João tem toda a razão. Nós vamos ter que conviver com isso, e eu acho que não é nem só até o final do ano, não. Nós vamos ter que conviver com isso por mais tempo. Nós estamos vendo países que já estavam saindo, relaxando, de repente vem uma segunda onda, de repente na China, casos pipocando, em Pequim, fecha tudo de novo. Complexo, bastante complexo. Mas eu queria parabenizar, e através do Toniolo, falar, eu estou saindo desse webinar na Fundação Fernando Henrique Cardoso, em que eu estava exatamente com a Carla Giacomin, que foi presidente do Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas. Carla é geriatra, tem uma formação impecável do ponto de vista acadêmico e coordenou e liderou uma resposta fantástica que leva a esse documento histórico, eu acho, de, em tão pouco tempo, ter mobilizado já mais de 1.000 pessoas que trabalham em instituições de longa permanência, ter concluído esse trabalho, não é nem concluído, porque está em evolução, com informações precisas. Ela, hoje mesmo, estava contando que pessoas que trabalham em instituições de longa permanência, às vezes em cargo até de diretoria, perdida lá no interior, lá no fundo, né? E que, agradecendo, obrigado, não estamos sós, porque a desinformação, nós estamos nos deparando aqui, o João conhece essa situação muito bem. Uma coisa é você implementar essas prescrições que o João tão bem nos colocou. Mas nós estamos falando de casas de repouso clandestinas, que não tem regulamentação de nada, onde pessoas estão completamente abandonadas e agora nem visitadas pela família, se é que elas eram visitadas antes, à mercê, em situações extraordinariamente precárias. Então, é uma situação explosiva, complexa, que, na melhor das hipóteses, nas instituições privadas de boa estrutura, pode ser prolongado até o final do ano, mas que, em outras situações dessas instituições perdidas Brasil afora, aí nos cantões desse imenso país, a situação é muito precária. E só finalizar o meu comentário dizendo que esse trabalho deveria ter sido feito não por uma frente nacional, pela sociedade civil só, mas sim pelo Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas, que infelizmente não responde a nada, porque está sob intervenção no Ministério da Família e dos Direitos, subfinanciado, sem articulação com a sociedade civil, porque quando tiraram a direção democraticamente eleita, em dia 27 de junho de 2019, me lembro bem, porque foi traumático, e desde então não consegue ter articulação nem mesmo com os outros ministérios, muito menos com a sociedade civil. E essa frente nacional que foi instituída e liderada pela Carla, entre outros, é que vem com soluções do que fazer para esses que são os mais vulneráveis dos mais vulneráveis. Desculpa, eu caí e voltei agora, acabei perdendo um pouquinho, mas se puder falar até aquela questão ali do exame, da sorologia, de novo, doença muito nova, ninguém efetivamente sabe tanto. O último trabalho saiu há 2 dias atrás, trabalho chinês, com um número razoável, mostrando que, infelizmente, parece que o tempo de proteção, mesmo quando vem o IgG, né, vem o anticorpo positivo, ele é pequeno, entendeu? De 2 a 3 meses. Então, não dá para a pessoa se considerar protegida. O que parece, como tem lógica médica, né, é que talvez essas pessoas, se tiverem algum contato, podem ter um quadro um pouco mais leve e minimizado, mas o atestado efetivo de que a cidade imune, podemos, por enquanto, esquecer, não o ter.
Muito bom. Eu não sei se agora o acadêmico Maurício Pereira gostaria de fazer o comentário que ele ia fazer à tarde, antes do intervalo, Maurício. Acho que teu som continua sem funcionar, Maurício. O som dele está liberado, professor. Teu som está liberado, Maurício, mas acho que não está funcionando. Não dá para ouvir. Eu posso acrescentar algo aí? Claro, claro. Com relação à questão da transmissão, cada dia que passa está mais claro que o problema é a aglomeração. A transmissão por contato, superfície, está na faixa do 1%, 2%. O problema grande é a aglomeração. É isso que tem que ser evitado. Usar máscara e evitar aglomeração. Os trabalhos atuais mostram que as transmissões por superfície, contato indireto, são absolutamente desprezíveis, se você considerar o universo. Obrigado. Tem só uma questão disso, é que, assim, essas instituições, os quartos, normalmente, são quartos fechados, né? Quartos que, efetivamente, você acaba tendo meio que aglomeração. Então, é essa facilitação que acaba ocorrendo se você deixar as outras pessoas em função do indivíduo infectado. Então, existe, sim, essa relação pelo tipo de quarto, né? Quer dizer, os fomites, obviamente, não são os principais, mas a entrada das outras pessoas, a manipulação das coisas e as pessoas ali que, obviamente, por vezes são mais dependentes na alimentação, em todo esse contato, e às vezes tem um quadro demencial, você não consegue usar máscara. Então, toda essa confusão que é muito peculiar das instituições, que acaba mudando um pouco a característica do problema real que o senhor colocou, social comunitário. Totalmente de acordo. Isso está exatamente em cima da opinião mundial. Muito obrigado. Presidente. Pois não, por favor. Eu queria primeiro propor que a academia financiasse uma viagem a Brasília do acadêmico Sabrá, para que ele pedisse uma audiência ao presidente e dissesse a ele que a aglomeração e falta de máscara facilita muito a contaminação. Seria uma contribuição da academia para esse momento. Por outro lado, dizer da minha alegria profunda de encontrar aqui o doutor Alexandre Kalash. Nós nos conhecemos há 60 anos atrás, na enfermaria do professor Clementino Fraga Filho, quando o Kalash já tinha um prestígio enorme, um excelente didata e várias vezes se pronunciou lá na enfermaria, contribuindo muito. Sempre teve uma vocação para a geriatria, no sentido de resolver os problemas das pessoas de mais idade. O que a gente está assistindo no problema do Covid-19 é uma coisa que a mim me espanta. Não sei se é um problema de comunicação, mas esse vírus tem uma certa avidez pelas pessoas especiais. Porque todo dia morre gente muito boa. E a gente não vê esse vírus dar em bandido. Eu, por exemplo, tenho uma lista que ele poderia usar em certos órgãos de Brasília. Não seria difícil. De pessoas que roubaram nas verbas para a pandemia a construção de 10 hospitais de campanha, em que só se usa 2, e o próprio governador diz os outros nós não vamos precisar usar, depois de um imenso desvio de verbas. Eu acho que isso aí era preciso que alguém que tivesse alguma intimidade com esse vírus, eu acho que o doutor Kalash tem essa possibilidade de ter uma conversa com ele e dizer para ele, olha, você está matando gente errada. Eu acho que essa turma que roubou dinheiro, por exemplo, a tal da Iabas, a Iabas tentou roubar a Santa Casa. O professor Jair de Castro estava aí, não sei se já foi, mas ela tentou roubar a Santa Casa. Nós fomos ao Sérgio Cortes, quando a Santa Casa ficou em muita dificuldade, ele puxou do bolso o cartão da Iabas e disse a nós,
professor Galvão estava chefiando esse grupo. Dirijam-se a esse homem que ele resolve em 15 dias o problema da Santa Casa. Nós fomos lá. E o que esse presidente, o dono da IABAS, não sei, nos propôs é o seguinte: eu vou apresentar um projeto de gerência da Santa Casa e só vou afastar esses atuais que estão trabalhando lá, tesoureiro e tal, e o pessoal do IABAS vai tomar conta. E em 15 dias eu retomo o contrato com o SUS, faço tudo. O acadêmico Galvão se lembra disso. Quando ele apresentou o projeto dele, a 42 chefes de serviço, o projeto que esse homem trouxe para a Santa Casa era assumir a gestão do Hospital Geral, criar em 2 enfermarias bons CTIs e depois, aos poucos, as enfermarias iriam sendo abertas. Aí eu perguntei a ele, então esses 2 CTIs são só para atender as pessoas que trabalham aqui? Porque não tendo paciente internado, quem é que vai para o CTI? Quer dizer, se eu tiver um infarto no corredor, aí me levam para o CTI, perfeito. Mas tem que ter doente no hospital para que haja uso do CTI. Ele disse, não, isso é porque a IABAS administra todas as UPAs. E nós temos uma dificuldade muito grande de levar esses doentes para a CTI, não há vaga. Então, nós vamos conseguir colocá-los nesses CTIs que vamos construir. E aí, com a renda do CTI, progressivamente, vamos abrindo as enfermarias. Essa turma é que está sendo chamada para combater uma das pandemias mais graves que o mundo assistiu. Realmente é triste a gente assistir isso. Mas eu ganhei um pouquinho de ânimo vendo o meu amigo Dr. Kalash, que eu admiro há 60 anos, entrando no assunto. Aí nós temos uma esperança um pouquinho melhor. Muito obrigado, acadêmico Sérgio Novis, mas a academia não vai realmente financiar a passagem para o acadêmico Aderbal Sabrá ir para Brasília, porque ele vai acabar contaminado e já tem muita desgraça, e não precisa querer outras aqui. Não? Vamos poupar o acadêmico Sabrá dessa contaminação ali, porque está em quarentena. Ele não merece, acadêmico Sérgio Novis. Tem algum outro comentário que deve ser feito? Galvão. Acadêmico José Galvão. Está sem som, Galvão. Antes de mais nada, senhor presidente, agradecer pela presença do meu querido professor Kalash. Ele não deve lembrar, porque muitos anos se passaram, mas quando, no final da ditadura, e nós começamos a reabertura dos centros acadêmicos no Rio de Janeiro, na UFRJ, nós fizemos a primeira semana científica do Centro de Ciências da Saúde, naquela época, com grandes colegas, jovens, e eu era um dos jovens, e o Kalash era o coordenador, com entusiasmo inigualável, a estimular nós todos a lutarmos pelas causas justas, como está fazendo até hoje. O segundo comentário é o comentário do meu querido acadêmico, professor Sérgio Novis. Ele falou que eram 42 chefes de serviço presentes, o que é verdade. Houve uma votação e todos, unanimemente, votaram contra a presença do IABAS na Santa Casa. Esse mesmo IABAS é, infelizmente, chamado a construir os meios de solução de uma pandemia tão grave, tão séria, como hoje acontece no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Essas são coisas que têm que ser comentadas para que jamais ocorram de novo. Eles foram muito ruins com um governo e continuam ruins e presentes com outro governo. Não pode sobreviver um grupo desse para o bem do país, e isso tem que ser realmente condenado de uma maneira total. A Academia Nacional de Medicina tem muita dificuldade, como um todo, de lutar por essas causas. Eu entendo isso. Mas nós, individualmente, até o Kalash comentou isso na sua apresentação, pelo prestígio que tantos têm, pelo conhecimento que tantos têm, não podemos deixar o Rio de Janeiro, em especial, na situação que ele está. O Rio de Janeiro está passando décadas e décadas
sem conseguir respirar. É óbvio que isso não é de hoje, mas não pode agravar mais como tem agravado. Haja visto o melhor exemplo de todos, a Santa Casa. Nós batemos de porta em porta e parece que ninguém nos ouve. Parece que a Santa Casa não existiu ao longo de séculos na história desse país. Então, eu confirmo inteiramente o que o professor Novis falou. Ele é um exemplo para nós todos da Santa Casa, pela luta, pela presença. Mas esse é um desafio que nós temos que vencer, porque não é possível nós deixarmos, não estou falando só de Santa Casa, as nossas instituições como um todo, a própria Fiocruz quase que segura pelo pescoço. Quer dizer, nós temos que lutar com seriedade, com honestidade, para que possamos mudar a história de um país tão bonito como o nosso. Senhor presidente, muito obrigado e parabéns pela belíssima realização de hoje. Obrigado. Muito obrigado. Curiosidade, quantos hospitais federais o Rio de Janeiro tem? É o maior número de hospitais federais. Quantos? Eu diria que seguramente entre 8 a 10 hospitais. Sabe quantos hospitais federais São Paulo tem? 2 se tiver. Zero. É 2, né? Zero. Não. Quais são os 2? O da Universidade Federal. O Hospital São Paulo é privado, pertence à SPDM. Rio de Janeiro tem 9 hospitais. O Rio de Janeiro é um problema. 8 e 10, é isso que eu imagino. Rio de Janeiro é um problema que realmente o Rio de Janeiro tem que começar a tentar resolver por si próprio também, porque realmente essa situação de organizações filantrópicas que não são filantrópicas e terminam se habilitando como organização social são extremamente complicadas, complexas. E realmente a organização social só sobrevive quando existe um mínimo de organização da sociedade civil no sentido de constituir instituições sérias e, ao mesmo tempo, conseguir controlar, né, vigiar. A organização social não é um substitutivo para o SUS de maneira nenhuma. A organização social pode servir para preencher alguns vazios, alguns buracos que o Sistema Único de Saúde ainda não consegue suprir. Mas ela, de repente, foi apresentada como uma alternativa para o SUS, onde geralmente meia dúzia de empresários, né, se habilitam como salvadores da pátria e começam a agir em nome do Estado, interessados basicamente no lucro. Uma coisa é você fazer medicina e ganhar dinheiro, outra coisa é você, para ganhar dinheiro, fazer medicina. Kalash. Obrigado, presidente. Eu queria fazer um comentário em relação a isso. É absolutamente inaceitável que, com tantos equipamentos de saúde como nós temos no Rio de Janeiro, que fossem criar 7 hospitais de campanha. Absolutamente desnecessário. Mas aproveitar aquilo que existe, as estruturas. Eu, há pouco tempo, fui ao Fundão. Eu, quando era estudante de medicina, tive o privilégio de aprender medicina, como o meu caro Sérgio Novis falou, na enfermaria do Clementino Fraga, inclusive com você, Sérgio. Não foram só 60 anos, não, porque há 60 anos eu tinha 14. E claro, José Galvão, que eu tenho muito carinho e boas lembranças daquele tempo. Eu, um pouquinho mais velho com vocês, mas com todo entusiasmo, né, com a nossa luta pelo centro acadêmico, e fazendo semanas de debates científicos, que era a única forma que a gente podia se reunir, né, nós estudantes, e ali a gente conchavava, como se dizia também. Mas é isso, presidente, é exatamente o problema, porque eu fui ao Fundão e vi isso recentemente, alas, enfermarias totalmente vazias, com todas as instalações potencialmente ali de oxigênio, de eletricidade, de tudo mais. Seria muito rápido, se era necessário criar mais centros de tratamento intensivo, enfermarias para tratar o Covid, usar essas instalações ociosas. Mas isso não dá dinheiro. O que dá dinheiro é construir um outro hospital de campanha. É isso que abre a porta para uma coisa calamitosa. Sérgio, você falou do Sérgio Cortes. Eu, há 3 ou 4 meses atrás, antes dessa história toda acontecer, eu o vi no Shopping Center Leblon fazendo as unhas, uma manicure.
Meu Deus, será que não tem nem justiça para quem rouba? E quem rouba da saúde está matando gente. É preciso que a gente caia nessa realidade. Quem rouba da educação está roubando o futuro dos jovens. Quem rouba da saúde está matando pacientes. O que nós estamos vendo agora, com a eclosão da Covid, é aquilo que pelo menos 50% da população mais pobre, que depende única e exclusivamente de um SUS que estava sendo sucateado, e que eu tenho esperança que pelo menos isso sirva para que depois dessa pandemia o SUS possa ser reforçado, porque é quem está salvando a lavoura. Se nós não tivéssemos o SUS, a gente estaria com o dobro ou triplo do número de mortes que nós já estamos tendo. Então é hora de acordar, porque a população pobre está sabendo disso há muito tempo. Chega na porta do hospital e a resposta é: não tem vaga. Não, mas não tem vaga. Mas eu preciso fazer, o médico diz que eu preciso fazer esse exame, mas não tem, esse exame só daqui a 6 meses. E quando você volta, não encontra. Então, é uma sacudidela profunda, porque o recado está muito claro. Sem saúde e sem educação, não há forma como a gente possa dar o salto. Peguem a Coreia do Sul, que eu, na minha infância, tinha lembrança de um país pobre, arruinado por uma guerra, sem commodities, sem riquezas naturais, e que hoje eles tinham um décimo da nossa renda per capita. E que eles deram o salto e hoje tem uma renda per capita 3,5 vezes mais alta. Com educação. E essa educação se reflete na hora de responder à pandemia, e vejam onde eles estão e onde nós estamos. Presidente, eu queria fazer uma resposta àquilo que o senhor comentou muito bem sobre a existência maior de hospitais federais no Rio de Janeiro do que em São Paulo, por exemplo. A culpa disso é que o Rio de Janeiro foi a capital federal. E aqui você tinha deputados, senadores, ministros do Supremo que usavam os hospitais federais. Então, colocaram esses hospitais funcionando muito bem. O Hospital de Ipanema, o Hospital do Andaraí, o Hospital da Lagoa eram hospitais primorosos. Servidores do Estado. Servidores do Estado recebeu da American Hospital Association, quando foi inaugurado, o título de hospital de padrão A. Agora, o que aconteceu? A capital foi para Brasília. O Rio de Janeiro jamais recebeu a indenização por isso. E eles, sabendo que não teriam mais o hospital público do Rio de Janeiro, criaram meios de que os deputados e os senadores têm um seguro-saúde extraordinário que dá direito a eles a tudo. E passaram, quando adoecia ou tinha necessidade de uma cirurgia, a ir para o Einstein, para o Sírio-Libanês. Inclusive com o avião da Força Aérea levando o paciente para lá. Então, nós hoje dependemos disso. A Santa Casa tem 400 leitos sem estarem ocupados. Muito mais do que eles colocaram nesses hospitais de campanha. Por que não aparelharam a Santa Casa para fazer o atendimento à pandemia? E quando esta acabasse, a Irmandade da Santa Casa ficava com o hospital, com leitos, com tudo. Passaria a continuar a atender. Foi a maior escola, talvez, de formação de médicos que nós tivemos, foi a Santa Casa. No Brasil inteiro você tem médico, quando a gente chega para congresso e tudo. Ah, você chefia um serviço na Santa Casa. Eu me formei lá com o Cruz Lima, com o Berardinelli, com isso, com aquilo. Quer dizer, tudo isso foi para o espaço. Agora, uma informação para o doutor Kalash, não sei se ele sabe. Esse senhor que estava fazendo as unhas no Shopping Leblon não é mais nosso colega. O Conselho Federal de Medicina cassou o diploma de médico dele. De maneira que era um cidadão comum da população fazendo as unhas, o que não é muito comum na população, porque não tem dinheiro para isso. Muito bom. Acho que não há mais comentários. Eu queria novamente agradecer muito os nossos dois conferencistas, Alexandre Kalash e João Toniolo,
pelas excelentes palestras e pela oportunidade da gente ter participado dessa discussão tão importante que veio culminar o programa de cuidados geriátricos que, de uma ou de outra maneira, nós estamos abordando já há tanto tempo relacionados à Covid. Ao terminar a reunião, eu queria novamente lembrar a todos o aniversário da academia, a terça-feira, às 18 horas. Nós vamos abrir essa sala às 17h30, para que pelo menos durante 30 minutos os acadêmicos possam conversar e estabelecer um certo clima, nada semelhante ao da reunião presencial, mas eu acho o máximo que nós podemos conseguir nos dias de hoje. Tá bom? Muitíssimo obrigado, Alexandre, João, em nome da Academia Nacional de Medicina, e a todos vocês. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Até logo. Muito obrigado, presidente. Saúde a todos. Hein? Amigos, um abraço.